Terceira Era, capítulo 24. O Conselho de Elrond. Na estalagem, Frodo deu um nome falso e alugou um quarto. Eventualmente, os hobbits resolveram ir até o salão e tomar uma cerveja. Na taverna da estalagem se encontravam todo tipo de forasteiros e viajantes. E depois de algumas canecas, Frodo, Sam, Merry e Pippin estavam bem sociáveis e conversando com muita gente. Frodo percebeu que havia um homem encapuzado suspeito fumando um cachimbo em um canto escuro da sala sem falar com ninguém. E além dele, haviam dois outros homens observando o hobbit do bar. Ele então perguntou ao dono da estalagem quem eram aqueles sujeitos, e o senhor Wareva lá, que eu não lembro o nome, respondeu: Aqueles dois ali são estrangeiros, nunca vi aquele tipo antes, mas o homem sentado no canto é um guardião. Os guardiões são um povo reservado que andam por aí sem fazer muitos amigos. Por aqui, aquele sujeito é mais conhecido como Passo Largo. E quando o estalageiro terminou de falar, a voz embriagada de Pippin poderia ser ouvida dizendo: Bolseiro? Sim, eu conheço um bolseiro, sim. O coração de Frodo ficou gelado e ele pensou rápido, subiu na mesa e começou a entoar uma canção. Todas as atenções se voltavam para ele, interrompendo a conversa de Pippin enquanto ele cantava. Mas no meio de sua cantoria e dança, ele escorregou e caiu da mesa. E enquanto ele caía desesperado, Frodo tentou se agarrar em algo e um anel escorregou para o seu dedo. Todos ficaram alarmados, pois o Hobbit desapareceu instantaneamente. A taverna inteira ficou inquieta e Frodo ficou envergonhado com sua estupidez. Passo Largo levantou-se e então foi na direção do Hobbit invisível, enquanto os outros dois homens estranhos que o observavam saíram pela porta. Passo Largo então pegou Frodo pelo braço e o levou até um quarto escuro. Frodo então tirou o anel do dedo assustado, momento em que os seus quatro companheiros hobbits apareceram ali para resgatá-lo ou qualquer coisa assim. Passo Largo lhes revelou que era Aragorn, amigo de Gandalf, e que ele estava ali para ajudar. Ele contou-lhe sobre os Nazgûl que o perseguiam e ofereceu para acompanhá-los até Rivendell, pois se Gandalf ainda não havia aparecido, ele provavelmente não apareceria mais. Só que os quatro hobbits não confiaram nas palavras de Passo Largo e recusaram sua proposta. E foi nessa hora que o senhor sei lá o que, dono da estalagem, entrou no quarto pedindo mil desculpas. Ele carregava uma carta escrita por Gandalf, destinada a alguém com a descrição de Frodo, mas ele havia se esquecido de entregar. Na carta, Gandalf confirmava tudo o que Aragorn disse e sugeriu que fossem com ele caso o próprio mago não pudesse aparecer. E dessa forma, os hobbits tiveram a confirmação que precisavam e decidiram seguir viagem com Aragorn. Aragorn disse que haviam dois homens espionando Frodo e provavelmente essa noite eles confirmaram que o Hobbit era aquele que eles procuravam. Ele disse que aqueles eram homens de Harad, uma terra no extremo sul, e que nunca apareceram por ali antes, mas com certeza estavam trabalhando com Sauron. E a essa altura, os Nazgûl já sabiam da localização de Frodo. O Sr. Wareva então ofereceu a sua casa para os hobbits se esconderem, e essa casa ficava afastada dos dormitórios. E não deu outra. Mais tarde, naquela noite, os Nazgûl, causando um terror horrível em todo mundo, sendo super trevosos, invadiram a estalagem atrás dos hobbits. Mas não encontraram ninguém, então eles só foram embora mesmo. Então, no dia seguinte, os hobbits deixaram Bree com Aragorn. E após alguns dias de viagem, eles viram ao longe vários clarões no céu noturno, na direção do Topo do Vento, que segura essa formação aí que vai ser importante. Caso você não se lembre, o Topo do Vento era a fronteira dos três reinos perdidos de Rhudaur, Cardolan e Arthedain, que antigamente compunham o reino de Arnor. E esse lugar era disputado pelos três reinos, pra caralho, várias batalhas aconteceram ali, mas no final nada adiantou porque tudo foi destruído pelo Witch King. Que inclusive estava agora por ali de novo, né, procurando Frodo e relembrando o passado e tal de toda aquela região. Hashtag TBT. Enfim, evitando a estrada, Aragorn acabou guiando os hobbits até lá, pois ele havia marcado de se encontrar com Gandalf no Topo do Vento. E quando eles chegaram, o local estava vazio, e como já estava anoitecendo de novo, eles decidiram acampar por lá. Enquanto Frodo dormia, o acampamento foi atacado por 5 Nazgûl, mas Aragorn lutou avidamente contra eles. Frodo acordou com os gritos e o ranger de espadas se chocando, quando um dos 5 escapou de Aragorn e se aproximou do Hobbit. Frodo sacou sua espada, mas o Nazgûl desarmou facilmente. Então, em uma atitude desesperada, Frodo colocou o anel do dedo e acabou por ver a verdadeira forma do seu atacante. Era um homem alto, imponente, trajando vestes dignas de um rei. Sua coroa reluzia pálida no mundo embaçado que agora Frodo enxergava. Este
era o próprio Witch King de Angmar, que estendeu a mão a Frodo, oferecendo a oportunidade do pequeno voluntariamente sucumbir às trevas. Mas Frodo recusou, e nesse momento o Rei Bruxo enfiou uma adaga de Morgul em seu peito. Aragorn então apareceu com uma tocha e queimou o manto negro do Witch King, que não conseguiu mais se manter no mundo físico. Ele então se livrou dos outros 4 da mesma forma, que pelo menos por enquanto não eram mais uma ameaça. Porém, Frodo havia sido infectado pela lâmina amaldiçoada e levemente sucumbia às sombras. Então, Aragorn e os outros se dirigiram para Rivendell o mais rápido que podiam. Frodo estava morrendo e os Nazgûl poderiam voltar a qualquer momento. Por dias eles viajaram, sem dormir e descansando o mínimo possível, quando finalmente chegaram à ponte que conduzia ao Vale de Rivendell. Nesse momento, um cavaleiro apareceu do outro lado da ponte e ele se aproximava rapidamente. Esse era Glorfindel, que, caso você não se lembre, foi um elfo que morreu na queda de Gondolin durante a Primeira Era, matando um Balrog e permitindo a fuga dos sobreviventes. Ele então foi enviado à Terra-média pelos Valar na Segunda Era para ajudar Gil-galad na luta contra Sauron, e na Terceira Era ele derrotou o Witch King de Angmar. Glorfindel disse que Elrond já havia sido avisado da chegada deles e que ele estava ali para levar Frodo com seu cavalo, que assim ia ser muito mais rápido. Então o Hobbit desmontou do seu pônei e seguiu viagem com Glorfindel, cavalgando numa velocidade inacreditável. Mas aí, os 9 Nazgûl se reuniram novamente e encontraram o elfo e perseguiram Glorfindel em alta velocidade. E como vemos nas imagens da perseguição, o cavalo de Glorfindel não ia conseguir superar a velocidade dos cavalos negros de Mordor carregando 2 pessoas. Então, o elfo desceu e mandou que sua montaria levasse Frodo para segurança. Glorfindel então corajosamente desembainhou sua espada e se virou para os 9 inimigos. Mas, como era de se esperar, ele foi completamente ignorado por eles, que continuaram sua perseguição ao Hobbit. E os 9 se aproximavam cada vez mais, e Frodo percebeu que, inevitavelmente, logo eles o alcançariam. Então, ao atravessar um rio raso, Frodo puxou as rédeas do cavalo, o fazendo parar. Os Nazgûl pararam na margem oposta, e Frodo sacou sua espada, os enfrentando de frente em um ato heróico de coragem maluco do caralho. Os 9 então investiram para cima daquela pequena figura que os desafiava e atravessaram o rio. E enquanto atravessavam, uma enchente desceu pelo rio na forma de grandes cavalos de espuma, varrendo violentamente os Nazgûl e suas montarias de Eriador. Frodo sucumbiu à dor de seu ferimento e desmaiou. Frodo acordou em Rivendell e Gandalf estava ao seu lado na cabeceira da cama. O mago explicou que a enchente que derrotou os Nazgûl foi causada por Elrond, que invocou a ajuda de Ulmo, o Vala Senhor das Águas. Frodo perguntou por que o mago não apareceu e o que aconteceria agora. Gandalf então disse que haveria um conselho em alguns dias para discutir tais assuntos. Em Rivendell, Frodo conheceu Elrond e se reencontrou com Bilbo, que agora estava bem mais velho, pois ele não mais tinha um anel consigo para estender a sua vida. Os hobbits passaram dias maravilhosos na cidade dos elfos, já que Gandalf também estava lá, e ele era o fornecedor porra louca da Terra-média, então era festa todo dia. Até que, enfim, todos se reuniram para o Conselho de Elrond, que tinha como objetivo debater o destino do Um Anel. Ali estavam presentes Elrond, Gandalf, Frodo, Bilbo, Aragorn, Círdan, o Elfo dos Portos, Boromir, filho do regente de Gondor, Legolas, filho de Thranduil, o rei élfico da Floresta das Trevas, Gimli, filho de Glóin, e o próprio Glóin, que era companheiro de Thorin, escudo de carvalho, dentre outros homens, anões e elfos. Elrond falou primeiro, contando sobre Isildur e o Um Anel e sobre a Batalha da Última Aliança. Bilbo então contou a sua parte da história e em seguida foi a vez de Frodo. O Um Anel então foi posto em uma mesa no centro para que todos pudessem contemplá-lo. Gandalf então começou a falar sobre a traição de Saruman e continuou a sua história. Eu implorei pela ajuda dos Valar e Manwë mandou suas águias para me resgatar. A águia me deixou em Rohan e presenciei a influência de Saruman no rei Théoden, que agora não passa de uma marionete. Mesmo assim, ele deixou que eu levasse um cavalo, por nossa velha amizade, e eu domei um Mearas, Shadowfax. O rei não ficou muito feliz, pois homem algum conseguia domá-lo, mas partimos mesmo assim. Procurei Frodo no condado, mas não o encontrei. Então fui até Bree,
onde o Sr. Areva me disse que haviam deixado a vila com Aragorn apenas 2 dias atrás, o que me deixou mais tranquilo. Shadowfax e eu então cavalgamos rápido até o topo do vento, onde eu combinei de me encontrar com Aragorn, mas acabei encontrando os 9 Nazgûl em seu lugar. Nós travamos uma batalha terrível ali. Imagino que vocês viram os clarões da escuridão da madrugada, né? Eu não poderia com todos eles, então eu fugi e fui perseguido por 4 dos 9. Quando eu cheguei em Rivendell, pedi a Elrond que enviasse elfos à procura de Frodo, e assim Glorfindel o encontrou. Agora um anel está diante de nós e devemos decidir o que fazer. Legolas então revelou que havia ido até Rivendell para reportar sobre a fuga de Gollum. Gimli e Glóin disseram que foram até ali para pedir conselhos, pois Balin havia parado de mandar notícias de Moria. Boromir estava ali porque o seu pai, o regente, que possuía o dom da previsão, havia sonhado com a ruína de Isildur na mão de um pequeno, em Rivendell, e enviou seu filho para averiguar o caso. Aragorn revelou então os fragmentos de Narsil, e que era filho de Arathorn, descendente de Isildur e, portanto, herdeiro ao trono de Gondor. E Boromir ficou admirado com essa revelação e suas esperanças se renovaram. O conselho finalmente então começou a discutir o que fazer com o anel, mas nenhuma resposta parecia satisfatória. Boromir sugeriu usar o poder do Um Anel contra Sauron, mas eles chegaram à conclusão de que isso apenas substituiria um Dark Lord por outro. O anel não seria aceito por aqueles que residem em Valinor e nem poderia ficar para sempre escondido das forças de Sauron na Terra-média. Foi então que Elrond finalmente botou o pau na mesa e falou o que ninguém queria ouvir. O Um Anel precisava ser destruído, e o único jeito de fazer isso era jogando-o no fogo da Montanha da Perdição, onde ele foi forjado. Todos, com pesar, concordaram, alguns mais relutantes do que outros. Então Bilbo se ofereceu para cumprir a missão, mas Gandalf disse que ele não seria mais capaz de fazê-lo. Foi quando Frodo, praticamente contra sua vontade, se ofereceu para ser o portador do Um Anel mais uma vez. E daí do nada Sam saltou do arbusto em que se escondia, questionando Elrond se Frodo teria que ser enviado sozinho. E Elrond disse que não, que obviamente, pelo menos Samwise Gamgee iria com ele.